Irmãos, a paz do Senhor a todos. Mas hoje nós estamos aí, na lição de número 3, que tem como tema a graça que alcança todas as nações. E já aqui o texto áureo aqui, ele é bastante interessante. Ele nos diz, em Efésios 2:8, e porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Exatamente aqui em Efésios 2:8, no texto áureo, esse versículo nos mostra uma declaração mais clara e preciosa, de toda a Escritura sobre o plano da salvação de Deus para a humanidade. Se nós formos ver dentro da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, Deus aqui, ele mostra para toda a humanidade o plano dele da salvação. Paulo diz que a salvação ela é pela graça, pela iniciativa bondosa e amorosa de Deus para as nossas vidas. Irmãos, a salvação ela não é pelos méritos ou esforços humanos. A salvação ela não vem sobre as nossas vidas pelos nossos próprios esforços, mas a salvação ela é dada a nós mediante a nossa fé e confiança em Jesus Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 14, de verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, exatamente aqui, nós vamos ver e entendemos que Deus, que Jesus Cristo, ele é o fio, que Jesus Cristo, ele é a ponte que nos liga diretamente a Deus. Então, a graça e a salvação só pode ser dada a nós através de Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui. Vamos na introdução. A introdução aqui, ela nos diz: a expansão do Evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Com o retorno de Paulo e Barnabé a Antioquia da Síria, após a evangelização da Ásia Menor, surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés. Cristãos oriundos do faraísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Vamos dar uma paradinha aqui, só para entendermos um pouco isso aqui. Exatamente aqui sobre a introdução, irmãos, a Bíblia nos traz uma meditação. E que meditação é essa? Sobre a graça de Deus como fundamento da salvação e da unidade da igreja. Aqui nós vamos ver, dentro da introdução, que a fé cristã ela não se apoia a méritos humanos, mas na ação soberana em Cristo. Todos nós, eu, você, a igreja de Cristo, nós devemos buscar incessantemente o trono da graça, a presença de Deus. Nós vemos aqui, em Deuteronômio, a Bíblia nos diz lá no capítulo 4, de verso 39, Deuteronômio, ele nos convida a refletir e aguardar os ensinamentos da palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Mas por que isso? Para que assim nós, a igreja de Cristo, não viemos cair em controvérsias. A graça, irmãos, que alcança aqui todas as pessoas, todas as nações, ela revela o coração do Evangelho. E ela é essencial para toda a igreja. Nós devemos compreender a salvação como um dom divino. A salvação, ela é uma obra 100% divina e ela vem de Deus para as nossas vidas, Mas para alcançarmos aqui essa salvação, para alcançarmos aqui essa graça, nós devemos seguir alguns requisitos. E quais são eles? Nós devemos reconhecer os nossos pecados, nós devemos nos arrepender, nós devemos mudar a nossa mentalidade. Por isso Deuteronômio nos fala que nós devemos guardar a nossa mente. Nós devemos também abandonar os nossos pecados e voltar-se diretamente para Deus. E nós devemos crer em Jesus Cristo, irmãos. Devemos acreditar que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus e que ele morreu e ressuscitou para pagar pelos nossos pecados. E nós, a Igreja de Deus,
devemos confessar a Jesus Cristo e devemos reconhecer, queridos, tá? Que só Ele é o único Salvador e Consumador das nossas vidas, né? Efésios aqui, né? Ele é bem claro quando ele diz, né? Que a graça de Deus não vem de nossos esforços, mas ela é o quê? Ela é um dom gratuito de Deus. Irmãos, e essa controvérsia aqui na introdução, ela representa a primeira grande crise doutrinária da igreja primitiva, né? O teste aqui definitivo da natureza universal do Evangelho. A questão aqui era que a fé de Cristo era suficiente para a salvação, ou se a universalidade aqui ia acrescentar elementos da lei mosaica. Ei, irmãos, a graça de Deus, ela não depende e nunca vai depender de méritos humanos algum. A graça de Deus, ela é 100% divina e ela vem pela ponte de Jesus Cristo, que nos dá essa graça através dele, né? Vamos aí ao ponto. Eles, aquele tempo, aquele povo ali, eles falavam que todos os novos convertidos, eles teriam, né? Eles teriam aqui que fazer o quê, irmãos? Eles teriam que ser circuncidados e eles teriam o quê? Que aceitar aqui aquela lei mosaica para que assim eles fossem salvos. Mas nós iremos compreender aqui dentro da lição que não é bem assim. A salvação, ela vem pela fé mediante em Cristo Jesus, não pela lei dos homens, né? Vamos aí, ó, ao ponto 1 que diz, ao parágrafo 1, quando a graça preserva a unidade da igreja. O Concílio de Jerusalém, realizado entre 48 e 50 depois de Cristo, o concílio reuniu os apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes, que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Contudo, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. Olha aí, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Exatamente aqui, irmãos, esse concílio de Jerusalém, ele foi aqui uma reunião administrativa para tratar questões doutrinárias da igreja. Exatamente aqui, a igreja, né, ela enfrenta a sua primeira grande crise doutrinária. Esses judaizantes aqui, vindo da Judeia, afirmavam que os gentios precisavam ser circuncidados e seguir a lei de Moisés para serem salvos. E isso invalidava a salvação pela graça. Então aqui, Paulo e Barnabé, né, discutiram isso. E assim gerou o quê? Uma grande discórdia, uma grande confusão, irmãos. E como resposta a essa briga, a essa confusão aqui, a igreja, né? A igreja uniu ambos e convidaram eles a ir para Jerusalém. E assim o que? Iniciou-se o Concílio de Jerusalém. Essa reunião para debaterem sobre esse assunto, né? E lá existiam então os apóstolos e líderes. E um desses líderes era Tiago, né? Então, irmãos, isso aqui resultou no concílio uma reunião muito importante, né? E definiu oficialmente que a salvação, ela é o quê? Ela é um dom gratuito de Deus. E ela é alcançada unicamente pela fé em Cristo Jesus, e não por obras e méritos da lei humana. Como eu já disse, né, a salvação, a graça de Deus, ela é 100% divina. E esse concílio de Jerusalém aqui também, irmãos, se a gente for ver, ele nos ensina algo muito importante. Ele nos ensina que a igreja de Deus, que a igreja de Cristo, ela deve estar sempre preparada para lidar com controvérsias doutrinárias, né? Então aqui nós vemos, irmãos, nós devemos buscar sempre a presença do Espírito Santo, irmãos. Devemos buscar sempre a presença de Deus. Devemos buscar sempre a palavra de Deus, irmãos, né? A confirmação do Espírito e também do testemunho da obra missionária. Isso é muito importante para nós dentro da igreja. A prática da igreja deve ser determinada pela doutrina bíblica sempre. E é isso que aprendemos aqui todos os domingos,
né? E toda terça-feira no culto de ensino, né? Doutrina bíblica sempre, para que assim nós e a igreja do Senhor não caia em controvérsias. Exatamente aqui, irmão, sobre esse ponto 1, nós aprendemos que a graça de Deus na vida do crente é o que dá sentido a tudo, queridos, né? Ela é o fio que conecta a nossa história e a nossa vida à eternidade, né? Olha que coisa maravilhosa aí. Vamos aí agora ao ponto 2, que diz, né? O relatório de Pedro. Pedro relembra que sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios, mediante a fé e não por obras da lei. Sem fazer distinção entre judeus e gentios, Deus purificou seus corações pela fé. Assim, Pedro questiona a imposição do jugo da lei e afirma que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. O relatório de Pedro aqui, irmãos, no concílio, foi decisivo, porque ele mesmo, como apóstolo, ele participou da ação direta de Deus, o que? Na conversão de Cornélio. Pedro aqui, ele argumenta e diz, se Deus já deu o Espírito Santo aos gentios sem a circuncisão, como poderia vocês exigir algo que Deus não exigiu? Olha o argumento de Pedro aqui. Pedro ainda descreve, né, que a lei revela que a justificação pelas obras é um peso que nem os judeus conseguiram o quê? Suportar. Pedro ainda diz mais, que a graça não é um auxílio para cumprir a lei dos homens, mas a graça, ela vem de Deus, e ela é a própria base para a salvação de todo homem. Olha só, irmãos, aqui, ó. Deus, ele concedeu o Espírito Santo a Cornélio, irmãos, e a sua casa, sem exigir de Cornélio o quê? Nenhuma circuncisão, e sem exigir de Cornélio nenhuma lei humana para que isso acontecesse. Pois o que aconteceu ali sobre Cornélio e sobre a sua casa foi obra 100% divina de Deus. O mesmo Espírito, queridos, que desceu no cenáculo, o mesmo Espírito que desceu em Cesareia, o mesmo Espírito que desceu entre os judeus, o mesmo Espírito que desceu entre os gentios, é o mesmo Espírito que desceu sobre Cornélio e a sua casa. E isso foi obra divina, foi obra de Deus e não obra dos homens. Tem alguma coisa a acrescentar, pastor, nessa questão? O ponto 3 aí nos diz o relatório de Paulo e Barnabé. Em seguida, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios, milagres, como a cegueira do mágico cipriota, a cura em Listra e o livramento de Paulo, testemunho, a aprovação divina. Além disso, destacam que os gentios foram salvos pela graça, sem a exigência da lei. Exatamente aqui, irmãos, nesse ponto 3 aqui, sobre o relato de Paulo e Barnabé, a igreja primitiva, ela pede que Deus, né, ele estenda a mão para curar e realizar aqui sinais pelo nome de Jesus. Os cristãos aqui queriam provar exatamente que o evangelho era verdadeiro, né? Mas Deus precisava o quê? Agir por meio deles, fazendo o quê? Operando milagres, operando sinais, né? Então aqui nós vemos que em vez de medo, a igreja aqui o quê? Ela buscou a presença do Senhor. A igreja se uniu e orou, pedindo coragem e que Deus fizesse aqui o quê? A parte dele, operando exatamente aqui os seus milagres. E durante aqui, irmãos, nós iremos ver aqui nessa lição aqui, exatamente nesse ponto, que Paulo aqui ele enfrenta um mágico, né, um feiticeiro chamado o quê? Elimas. E esse feiticeiro aqui, esse mágico, ele queria impedir, exatamente aqui, que o governador, né, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Jesus. Mas o Paulo, o quê? Paulo, ele aqui estava cheio do Espírito Santo. E exatamente aqui, Paulo repreende esse feiticeiro, Paulo repreende esse mágico, né? Paulo, ele diz que esse feiticeiro aqui, ele queria o quê? Ele iria perder a sua visão por um tempo, e isso era temporário.
Então Paulo, cheio do Espírito Santo, diz que ele não veria mais a luz do sol. Então Paulo profetiza, irmãos, em dizer isso. E exatamente sobre este ponto, o governador viu aqui sobre Paulo o milagre que Deus operou, né? O poder e o prodígio de Deus aqui. E o texto vai nos dizer que imediatamente o governador, ele se converteu ao evangelho. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. A igreja orou, pedindo força, a igreja orou, pedindo coragem, né? Então aqui, para que Deus se fizesse presente e operasse aqui os seus milagres, os seus prodígios. E imediatamente, pela oração de Paulo, Paulo cheio do Espírito Santo, Deus operou o seu milagre. E fez aquilo sobre a vida desse feiticeiro Elismas, né? Do mágico Elismas. Que ele era cheio de mentiras e estava criando contendas. Ele queria que o governador não ouvisse o que aqui era dito para esses líderes, né? Ele aqui queria impedir que o governador ouvisse a palavra do Senhor. Então, como castigo disso, veio a ele essa cegueira temporária. Né, irmãos? Olha aí, né? Isso foi um julgamento divino, né? Então, irmãos, aqui nós iremos ver que quando o Espírito aqui fala, né? Quando o Espírito fala, a unidade é preservada e a verdade aqui é confirmada. Através do quê? Do Espírito Santo de Deus. Através da sua presença. Amém? E exatamente aqui, irmãos, dentro desse terceiro ponto aqui, ó, sobre o relatório de Paulo e Barnabé, nós vamos ver que o testemunho aqui deles aqui completou o testemunho de Pedro. Ele foi importantíssimo também para a decisão do concílio. Através desse relatório de Paulo e Barnabé, ele já completou aqui o relatório de Pedro. Vamos aí, ó, ao ponto 4. Agora vamos ver aí, ó, o discurso de Tiago. Tiago, o justo irmão do Senhor e líder respeitado da igreja, preside o concílio com discernimento espiritual. Após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou os gentios para formar entre eles um povo para o seu nome. Fundamenta sua proposta nas Escrituras, citando Amós, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Assim afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas a cumpre. O concílio decide não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência de práticas que comprometeriam a comunhão, idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. A decisão é comunicada por cartas, né, gentílicas e enviada com Paulo e Barnabé, Judas e Silas, reafirmando a direção do Espírito Santo e trazendo consolo e unidade. Após isso, surge a divergência entre Paulo e Barnabé quanto a João Marcos, resultando na separação dos dois líderes. Ainda assim, a obra missionária prossegue e Marcos é posteriormente restaurado. Irmãos, exatamente aqui sobre o discurso de Tiago. Aqui Tiago demonstra uma maturidade espiritual equilibrada. Aqui Tiago demonstra uma maturidade doutrinária grande. A sua citação de Amós aqui prova que a inclusão dos gentios, ela não era uma inovação, mas o comprometimento e as promessas proféticas de que Deus reconstruiria o tabernáculo, né? Que era o tabernáculo caído de Davi, para que todos os povos buscassem aqui ao Senhor. E, irmãos, a verdadeira unidade aqui, doutrinária, ela não exige uniformidade cultural, mas ela exige aqui verdade nos fundamentos da fé e amor fraternal prático, né? O discurso de Tiago aqui, irmãos, nos ensina, nós, a toda a igreja, que nós devemos ser verdadeiros e exercer uma liderança doutrinária forte, com sabedoria, humildade e fundamentos bíblicos. Tiago aqui, ele teve então, sobre o seu discurso, uma solução equilibrada, verdade e amor.
Tiago ouviu então o Espírito Santo e ele teve o discernimento aqui para aplicar, irmãos, a verdade de forma prática e verdadeira sobre o seu discurso. Então aqui nós vemos que ele faz 4 recomendações. E essas 4 recomendações aqui, irmãos, era para evitar assim o quê? Práticas ofensivas que comprometeriam a comunhão, irmãos. Né? E essa foi a solução equilibrada para preservar aqui a liberdade dos gentios, respeitando as suas culturas, sem comprometer o quê? Os princípios aqui morais daqueles povos. Irmãos, aqui nós vemos que depois disso foram enviadas essas cartas. E essas cartas aqui exatamente, elas trouxeram o quê? Elas trouxeram esperança, trouxeram paz e consolo para todas as igrejas. E dentro desse relatório de Marcos, no discurso de Tiago, nós vemos que Paulo e Barnabé o quê? Eles o quê? Brigaram aqui, né? Tiveram aqui, vamos dizer, uma discussão, né, com João Marcos. Então, por quê? Nós vemos aqui, e dentro das escrituras, que Marcos, ele cometeu erro. Marcos, ele cometeu erro por quê? Porque ele desistiu da sua caminhada, porque ele desistiu da sua missão junto com Paulo. E Paulo aqui, então, ficou o quê? Paulo ficou triste, né? Paulo ficou chateado e não quis mais levá-lo com ele, né? Marcos falhou, irmãos, mas Deus deu o quê? Deus deu uma nova chance. Nós também podemos falhar na nossa missão. Nós também podemos falhar dentro da igreja, mas Deus nos dá uma nova chance. Deus nos dá chance, irmãos, porque o seu amor é imensurável para com nós. O amor de Deus é imensurável para com a igreja, queridos. A graça de Deus, ela limpa o nosso passado. A graça de Deus, ela limpa os nossos pecados. A graça de Deus, irmãos, ela limpa o nosso coração e nos dá um novo propósito. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu dizer para vocês. Porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. Deus não desiste da sua igreja. Porque Ele nos ama. E ainda aqui no finalzinho aqui, ó, o discurso de Tiago ainda diz, ó, aqui na revista, a decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como dom de salvação a todos, sem distinção. E aqui resume o que o pastor acabou de falar, né? Sob a liderança de Tiago, a direção do Espírito Santo, a igreja então decide não impor a lei aos gentios. E a decisão foi afirmada que a salvação, irmãos, ela é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Né? Vamos lá para o segundo tópico, que diz: um presente de salvação para todos. O que é a graça de Deus? A palavra grega, charis, significa favor, bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve que a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano não é por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. Diante do drama universal do pecado, que separou toda a humanidade de Deus, a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. A lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, exatamente aqui nós vamos entender que a lei ela revela o pecado, mas ela não tem poder para vencê-lo. A lei não nos dá poder para vencer o pecado, somente a graça de Deus. A graça de Deus, queridos, aqui, ela é o favor imerecido, ela é o coração do Evangelho, irmãos. A graça de Deus, ela é o elo de toda a existência e de toda a experiência cristã. Irmãos, não há dom espiritual que não seja fruto da graça de Deus. Não existe milagres dentro da igreja, irmãos, que não seja a expressão da graça de Deus. E não há salvação, irmãos, que não seja a obra da graça de Deus sobre a vida da igreja. A graça, irmãos, aqui ela é um conceito, ela é uma realidade vivida dentro do Evangelho e dentro da igreja, pelo poder do Espírito Santo. A graça, ela é gratuita, queridos, tá? Mas, como a graça para nós é gratuita, ela custou algo muito caro. Ela custou o quê? Ela custou, irmãos,
o sangue de Jesus na cruz, né? Irmãos, exatamente aqui nós vamos entender que o elo que existia entre Deus e a humanidade, o elo que existia entre Deus e o homem, foi quebrado pelo pecado. Mas pela obra expiatória, queridos, de Jesus Cristo na cruz, houve aqui reconciliação, houve aqui restauração, né? Olha aqui, o relacionamento entre Deus e a humanidade agora foi restaurado através da obra expiatória de Jesus Cristo na cruz, pelo seu sangue derramado por mim e por você. Olha que coisa maravilhosa, queridos. A graça, ela nos oferece, irmãos, perdão. Exatamente essa graça aqui também, ela nos oferece também santidade e amor. E através disso, nós temos o quê? A salvação. E essa salvação vinda de Deus, essa graça vinda de Deus, ela o quê? Ela nos garantirá, a mim, a você e a toda a igreja, a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. E esse é o maior presente, né, de salvação para todos. A vida eterna. Irmãos, a sua salvação é a coisa mais importante que você tem na sua vida. A sua salvação é o elo maior que você tem sobre a sua vida. Porque a salvação, ela te dará a vida eterna. E é para isso que estamos aqui, né, para cumprir assim os requisitos do Senhor, né, e um dia o que? Podermos morar no céu com Ele. Termos dado por Ele a nós a sua salvação e a sua vida eterna. Quer acrescentar mais alguma coisa aí, pastor? Vamos aí ao ponto 2 que diz: Jesus Cristo como a manifestação da graça. A graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por amor, Ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa. Sua morte substitutiva e ressurreição garantem redenção, perdão e nova vida àqueles que creem. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Jesus Cristo como a manifestação da graça. Jesus, ele não veio apenas para anunciar a graça, né? Ele é a própria graça encarnada em Jesus Cristo. Ele é o favor imerecido de Deus. Ele se tornou visível e agora ele é acessível. Cada milagre, cada ensinamento e cada ato de compaixão e amor era uma demonstração da graça direta de Deus em ação. Irmãos, o mesmo Jesus que andou aqui sobre as estradas da Galileia, o mesmo Jesus que curou enfermos, o mesmo Jesus que perdoou pecadores, ele continua hoje operando esses milagres e operando a sua graça dentro da igreja. Ele é o mesmo, ele não mudou e ele não muda e não mudará. Ele foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo sempre, queridos, tá? A igreja, irmãos, deve estar ciente disso e deve sempre se apegar a essa graça e ao Espírito Santo de Deus, buscando sempre a sua presença. Jesus Cristo, ele é, queridos, a manifestação perfeita da graça. A graça de Deus, Jesus Cristo, ele é a encarnação, Jesus Cristo, ele é a morte, Jesus Cristo, ele é o quê? A ressurreição, e Jesus Cristo, ele é a vida. Por isso que nós vemos aqui, através de Jesus Cristo, a sua manifestação da graça. Jesus Cristo, irmão, ele perdoa, mas Jesus Cristo também ele nos justifica. E acima de tudo, Jesus Cristo, ele nos transforma. Jesus Cristo, ele transforma a vida. Jesus Cristo, ele transforma a igreja, queridos, né? Tudo que nós somos, tudo que a igreja é e que a igreja recebe espiritualmente, vem da única fonte de manifestação de graça, irmãos. Vem do próprio Jesus Cristo, vem da vontade dele, do querer dele para as nossas vidas e para a vida da igreja. Por isso que Paulo também diz lá em Romanos, né, no capítulo 10, de verso 13,
que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então a salvação, irmãos, ela vem para todos, né? Vamos aí ao parágrafo 3º, que diz: crescendo na graça. Como nos aproximarmos do trono da graça? Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. Assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado. Além disso, aproximamo-nos com fé viva e reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Do mesmo modo, essa aproximação exige humildade e coração quebrantado, e o Senhor jamais despreza. Por isso, o trono é chamado de trono da graça. Dele procedem misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. Exatamente aqui, irmãos, a carta aos Hebreus, ela nos convida a nos aproximarmos do trono da graça. Nos convida a termos com ele confiança, porque agora nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, e ele está de braços abertos para nos receber, irmãos, por meio de Jesus Cristo. E agora nós somos o quê? Bem-vindos à presença de Deus, né? O acesso aqui, irmãos, ao trono da graça, ela é uma das verdades mais preciosas da fé cristã. E por esse motivo aqui, nós não precisamos de intermédios humanos para alcançar a salvação, para nos aproximarmos de Deus. Ei, irmãos, o véu aqui, irmãos, do templo, ele foi rasgado, e agora o caminho foi aberto, e agora temos o que? Livre acesso ao Pai, através da obra de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, e como nós podemos nos aproximar mais do trono da graça? A Bíblia nos diz que quando oramos, que quando louvamos, que quando buscamos a palavra e quando buscamos a face do Senhor. Dessa maneira é que nós podemos nos aproximar do trono da graça. E desse modo, irmãos, nós conseguimos alcançar o quê? Misericórdia, perdão, socorro e poder. A Bíblia nos diz em Romanos 8,6 que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E isso, irmão, significa que o Espírito Santo expressa a Deus as nossas angústias e necessidades mais profundas, né? De uma forma que as palavras humanas não conseguem explicar. Irmãos, quando nós não sabemos orar, quando nós não sabemos o que orar, o que pedir, quando sobre nós faltam palavras, o Espírito Santo nos ajuda, pois o Espírito Santo, ele é o nosso consolo, ele é a nossa ajuda, ele é a nossa fortaleza, irmãos, né? Então dele precede para as nossas vidas o socorro. Vamos lá, meus irmãos, ao ponto 2, né, do parágrafo 3, e diz aí: quando devemos nos achegar ao trono da graça? As Escrituras orientam que busquemos a graça em tempos oportunos. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Com efeito, Deus é socorro bem presente na angústia e jamais se atrasa. Portanto, o trono da graça não é inacessível nem reservado a poucos, mas permanece aberto a todos os crentes que podem se achegar com confiança hoje e sempre pela fé em Jesus Cristo. Irmãos, o acesso ao trono da graça é pela obra redentora de Cristo. Todos nós devemos nos aproximarmos de Deus com confiança, com fé, com humildade e também com um coração quebrantado. A Bíblia nos diz lá em Salmo 51 que se nós orarmos por quebrantamento, Deus terá o quê? Deus terá socorro de nós e nos ajudará. E se orarmos com quebrantamento, nós conseguiremos nos aproximarmos mais de Deus.
A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós devemos buscar a Deus incessantemente, né? E devemos pedir a Ele o que? Quebrantamento, para que Ele nos dê a sua graça. Se nós formos ver em Hebreus 4 nos convida, né, a aproximarmos de Deus em todo o tempo. E ainda em Salmos 46 a Bíblia declara que Deus, Ele é o nosso auxílio e o nosso socorro. Lá no livro de Isaías, no capítulo 65, de verso 24, a Bíblia descreve que Deus, Ele nos ouve, Deus ouve as nossas orações antes mesmo de nós pedirmos e clamarmos a Ele. Em Filipenses, no capítulo 4, exatamente no verso 6 e verso 7, a Bíblia nos exorta, irmãos, que devemos buscar a Deus em oração e em todo o tempo e apresentar a Ele os nossos pedidos. Já em Salmos de número 34, de verso 17, a Bíblia afirma que Deus ouve as nossas orações e o nosso clamor, e Ele nos livra de todas as nossas angústias. No livro de Hebreus, a Bíblia diz que Deus está sempre disponível no momento exato da nossa necessidade, irmãos. Deus nunca se atrasa, Ele está sempre presente no tempo oportuno, na hora certa e no momento certo. A Bíblia nos diz, queridos, que Jesus, Ele é o quê? Ele é a videira verdadeira. E devemos sempre permanecer nele, porque sem Ele, querido, nada devemos o quê? E nada podemos fazer. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos salva. E por isso devemos o quê? Nos achegar a Ele sempre. Por isso devemos sempre buscar essa videira verdadeira. Por isso que Paulo diz que nós devemos o quê? O tempo todo buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de Deus. E dessa maneira, irmãos, é que nós devemos nos achegar ao trono da graça. Sempre buscar e pedir a presença de Deus sobre as nossas vidas. Quer acrescentar, pastor, alguma coisa? Pastor Pedro Alcântara, quer acrescentar alguma coisa aí? Vamos aí, irmãos, ao terceiro ponto, o que diz, né? O que recebemos, olha aí, ó, o que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça. Ao nos aproximarmos de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacitação para viver segundo a sua vontade. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Além disso, Deus comunica a sua graça por meio espirituais ordenados: a palavra, a pregação do Evangelho, a oração, o jejum, né? A oração, a adoração, a plenitude do Espírito Santo e a comunhão à mesa do Senhor. Irmãos, exatamente aqui nesse ponto 3, como recebemos ao nos achegar ao trono da graça. Exatamente aqui, o trono da graça, ele é o lugar de encontro com Deus vivo, queridos, né? Onde recebemos o que pedimos e o que precisamos, né? Precisamos de misericórdia para as nossas falhas. Todos nós precisamos de perdão para os nossos pecados. E precisamos também de o quê? Precisamos de fortalecimento, queridos, para as nossas fraquezas. Deus, Ele provê meios espirituais, irmãos, para que nós possamos nos achegar ao trono da graça, por meio da palavra que alimenta, do jejum, da oração e através também do seu Espírito Santo que nos capacita. E também através da ceia do Senhor, porque é ela que nos fortalece. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Esses meios, irmãos, são um canal o qual a graça de Deus aqui, né, ela flui diretamente para as nossas vidas e para a vida da igreja. E devemos, cada um de nós e a igreja, valorizá-las. Esse é o único meio, irmãos, pelo qual a graça opera em nós, nos dando a salvação e nos garantindo a vida eterna. Igual como o pastor acabou de citar ainda agorinha, né, o texto de Tito 2, né? A Bíblia diz que a graça, ela se manifestou, trazendo o quê? Salvação a todos. Irmãos, então a graça de Deus, ela traz salvação a todos nós.
A graça de Deus, ela que nos dá a vida, ela que nos dá a paz. E entendemos aqui, sobre essa lição aqui de hoje, irmãos, que a graça do Senhor, ela só vem para as nossas vidas mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Jesus, ele é o fio, Jesus, ele é o elo, Jesus, ele é a ponte que nos liga diretamente a Deus. Vamos aqui à conclusão aqui que diz: resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho. Deste modo, esse marco histórico ensina que a Igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo a sua missão entre todas as nações. Irmãos, a mesma porta que se abriu para Cornélio e sua casa, o mesmo Espírito que desceu em Cesareia, o mesmo Espírito, irmãos, que desceu no cenáculo, o mesmo Espírito, irmãos, que desceu no Pentecostes, tá? Ele continua aberto para todos aqueles que invocarem o nome do Senhor Jesus. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, irmãos. É o quê? É dom perfeito de Deus, né? Então, Efésios 2:8 nos diz isso. Isso é dom perfeito de Deus. Então, essa mesma graça que alcançou a todos no dia de Pentecoste, essa mesma graça que alcançou a todos em Cesareia, essa mesma graça que alcançou a todos na Judéia. Então, irmãos, ela é para mim e ela é para você. E ela veio do mesmo modo, irmãos. Ela veio do mesmo modo e da mesma maneira, pela fé em Cristo Jesus. E ela está acessível e disponível a mim, a você e a toda a igreja. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero passar para o pastor vai fazer a conclusão, né? E nos dar aí mais um ensinamento vindo dele, né? Que é sempre importante. Que Deus abençoe, irmãos.